Recentemente, o presidente do Banco Central do Brasil foi a Washington e os compromissos dele por lá foram muito discretos. Teve muita reunião para pouca foto. Em um desses compromissos, ele esteve com representantes do Departamento de Estado dos Estados Unidos. E ele recebeu um recado muito direto. Em breve, os Estados Unidos vão classificar as facções brasileiras como organizações terroristas e não há nada que o Brasil possa fazer a respeito. Esse seria um primeiro passo para levar as operações contra esses grupos para dentro do território nacional. Só que essa seria a pior das hipóteses. Muita coisa aconteceria antes disso. Por exemplo, uma asfixia financeira ao patrimônio do tráfico de drogas brasileiro no exterior. E como esse é o primeiro passo, o presidente do Banco Central foi o primeiro a ser avisado. Avisado, mas não consultado. Ninguém queria saber a opinião dele. Só queriam que ele soubesse o que vem por aí. Esse aviso, dado dessa forma, pode parecer um gesto unilateral, talvez até meio autoritário, mas para os padrões dos Estados Unidos, até que foi muito cortês. O aviso com antecedência é considerado uma deferência ao Brasil, tendo em vista que há países que não foram informados previamente sobre a medida. O México, por exemplo, não recebeu tal comunicado antes de a Casa Branca classificar 6 grandes cartéis como terroristas. A provável classificação de CV e PCC como organizações terroristas estrangeiras, ou FTOs, na sigla em inglês, representa uma mudança de paradigma na política externa dos Estados Unidos para a América Latina. O status de terrorismo aciona o braço financeiro do Departamento do Tesouro com mais rigor. Esse texto está numa coluna do Paulo Capelli. Estados Unidos manda aviso ao Brasil sobre ofensiva que fará contra Comando Vermelho e PCC. Essa coluna foi publicada no Metrópolis e justamente no momento em que o Metrópolis está no meio de uma guerra entre alguns veículos de comunicação. Tem a ver com o caso do Banco Master, né, que comprou muitas vozes, muito silêncio, até da mídia dita independente. E muita coisa que era só fofoca aí nesse meio, agora está começando a aparecer. É possível, se não for provável, que apareçam outros nomes no meio dessa história em breve. Então, novas decepções virão. Essa é uma certeza que a gente pode ter na vida, né? Mas o que interessa aqui é a validade desse relato que o Paulo Capelli está propondo, porque isso é muito mais sério que o caso do Banco Master. E para vocês, tão interessados em saber quais das nossas fontes de informação já foram contaminadas pelo dinheiro sujo do Master, eu peço compreensão e um cuidado aí para separar o CNPJ do CPF. Porque assim como uma Odebrecht da vida tem excelentes engenheiros, esses veículos, ou alguns desses veículos, não todos, têm grandes jornalistas que nunca entraram em esquema nenhum. E mesmo os que acabam entrando no esquema podem ter informações que são verídicas, divulgadas com segundas intenções, claro, mas verídicas mesmo assim. Estou dizendo isso para que você saiba que não é prudente simplesmente descartar esse relato, que é muito impactante para a segurança nacional, só em função do escândalo da vez. O que o Paulo Capelli está contando merece crédito e é digno da nossa atenção. Até porque há fortes indícios de que as grandes elites políticas e financeiras do Brasil estão discutindo desde já as novas interferências dos Estados Unidos. Talvez nós só sejamos os últimos a saber. A coluna do Paulo Capelli já pautou muita gente antes, e não foi diferente dessa vez. Está aí a Veja. Estados Unidos avisam que pretendem classificar as facções como terroristas, de site. Que site é esse? É o Metrópolis. Outros veículos fizeram a mesma coisa, tipo a TV GGN. Lula estava na Espanha. Não citou a coluna, claro, mas deu um destaque inesperado a esse assunto. Parou de ler o discurso, que tinha sido preparado, pediu para falar de improviso, e aí disse que o narcotráfico na América Latina pode ser usado para justificar interferências na região. Nós precisamos acabar com essa história de contar mentiras sobre as pessoas para depois destruir as pessoas. A América Latina é vendida como se fosse o mundo do narcotráfico. O mundo árabe é vendido como se fosse o mundo do terrorismo. E quem é que é bom nesse mundo? Quem é que é bom?
O fato é que houve uma escalada notável no tom das críticas que o presidente brasileiro agora está fazendo contra as investidas bélicas dos Estados Unidos. E isso coincide com o relato de que nos bastidores o nosso Banco Central já teria sido avisado do que pode estar por vir. Hoje nós temos uma quantidade de conflitos armados que é o maior desde a Segunda Guerra Mundial. Hoje nós temos guerra. A invasão do Iraque foi uma mentira. Cadê as armas químicas que o Saddam Hussein tinha? Nunca encontraram. A invasão pela França e pela Inglaterra na Líbia foi outra mentira, que mal cavava o Gaddafi naquele instante histórico da nossa humanidade. A invasão e o genocídio que foi feito por Israel em Gaza é outra. E agora o bombardeio de Israel ao Líbano, com que pretexto? E agora mais, a invasão dos Estados Unidos ao Irã. A que pretexto? Esse discurso do Lula foi feito numa visita a Barcelona, no 4º Encontro em Defesa da Democracia. Esse evento é um fórum, foi lançado poucos anos atrás como uma iniciativa conjunta entre Brasil e Espanha. O que é dito ali não é dito só para o público brasileiro, é dito para o mundo inteiro. 14 ministros estavam na comitiva do Lula. Também havia presidentes de estatais. O presidente do Banco Central, claro, não estava lá, porque estava em Washington, na reunião com o Departamento de Estado dos Estados Unidos. E o Gabriel Galípolo, do Banco Central, não era o único banqueiro brasileiro em Washington. Naquele momento, também estava acontecendo por lá o Itaú Latam Day, um evento que reuniu gente muito grande do mercado financeiro brasileiro em Washington. Isso significa que o Galípolo recebeu o aviso do Departamento de Estado justamente quando os maiores banqueiros do Brasil estavam lá junto com ele. Então a gente também vai ter que olhar com muita atenção aí para esse feriado dos banqueiros. Antes disso, porém, um parêntese para falar do seu feriado. O feriadão pede uma viagem curta, ou então um passeio pela sua própria cidade. Seja qual for o seu plano, a Insider combina com ele. Quem viaja tem que aproveitar bem o espaço na bagagem, e a Insider tem peças versáteis e funcionais, perfeitas para isso. Quem for bater perna por aí, talvez sem muito destino definido, precisa de roupas que sejam adequadas a todo e a qualquer ambiente, do restaurante com um dress code severo, passando pelo parque, talvez pelo transporte público. A Insider vai bem em qualquer lugar. Dá uma olhada no site da Insider. Nesse feriado tem descontos ótimos por lá e fica ainda melhor com o meu cupom Álvaro Borba, que é dinâmico nesse mês. Garante 15% de desconto para os novos clientes ou 10% para quem já é da casa. E ainda tem uma outra vantagem do feriado, hein? Compras feitas no site tem mais 5% de desconto para quem paga no Pix. Nada mal. Muito obrigado, Insider. E agora, de volta ao nosso tema principal. Em março, os Estados Unidos anunciaram a criação de uma nova coalizão militar que reúne 12 países, vizinhos do Brasil. A solenidade de lançamento do Escudo das Américas, é o nome da coalizão, ganhou destaque pelo tratamento que os convidados dos Estados Unidos receberam. Certas honras reservadas a chefes de Estado foram dispensadas. E ainda teve uma fala do Donald Trump que foi considerada assim meio indelicada. Because I'm not learning your damn language. I don't have time. Mas o destaque mesmo deveria ter sido para a possibilidade de que mísseis sejam usados para combater as facções criminosas da América Latina. E assim, numa boa, eu me sinto mal, me sinto meio sensacionalista de cogitar essa possibilidade em voz alta. Mas não tem jeito, porque foi isso que o Trump disse na ocasião. Com aquela leviandade de sempre lá, mas foi o que ele disse. We'll use missiles. If you want us to use a missile, they're extremely accurate. Pum, right into the living room. That's the end of that cartel person. O Brasil não faz parte dessa coalizão militar que vai combater o narcotráfico no seu continente. Só que há vizinhos próximos, vizinhos íntimos, que fazem parte da coalizão. É o caso do Paraguai, que para poder entrar nesse grupo, aceitou a humilhação
de aprovar uma lei permitindo que as Forças Armadas dos Estados Unidos entrem no Paraguai com qualquer tipo de armamento, sem precisar prestar satisfação para ninguém. Esse acordo que foi fechado nas últimas horas entre o governo do Paraguai e o governo americano, onde os Estados Unidos poderão utilizar o território paraguaio para exercícios militares, para treinamentos militares, exatamente aí ao lado do Brasil. E esse tipo de exigência que o Paraguai aceitou é parte do que explica a ausência do nosso Brasil na coalizão. O Trump diz que o convite até foi feito. Mexico, Brazil and Colombia were not invited to the Chile of the Americas. Why was that? And could they come in the future to the event? I think they were invited. Maybe they didn't come. I think they were. I get along very well with all of them. O lançamento do Escudo das Américas foi em março. Um mês depois, chegou o relato da conversa do Departamento de Estado dos Estados Unidos com o Banco Central do Brasil. Uma conversa que aconteceu no meio de uma romaria de banqueiros brasileiros à capital dos Estados Unidos. Na metade de abril, o presidente do Banco Central não era o único banqueiro em Washington. Ele tinha compromisso com o G20, com o FMI e, muito provavelmente, com os banqueiros brasileiros que estavam por lá. Como nesse período os grandes tomadores de decisões das finanças globais se reúnem todos em Washington para esses eventos, então os banqueiros brasileiros também inventam uma desculpa para estar por lá. A visita do Galípolo aconteceu junto com o Itaú Latam Day, um evento organizado pela cúpula das finanças brasileiras. Rolou em Washington. Teve até palestra do diretor de assuntos internacionais do Banco Central, Paulo Piketty. O Banco Central estava representado nesse evento. É difícil de imaginar que tipo de informações esses banqueiros aí trocaram nos bastidores. O jeito é se concentrar com a análise dos estudiosos das relações internacionais. O Metrópolis repercutiu a apuração do Paulo Capelli com a Natália Fingerman. Falando em Brasil, o ideal é que essa classificação não aconteça para que não haja essa interferência dos Estados Unidos ou de qualquer país no nosso país, certo? Não, sem dúvida, para o Brasil seria melhor que essa classificação não ocorresse, mas mesmo que ela aconteça, isso pela legislação internacional, pelo direito internacional, não permite a interferência externa direta no Brasil. Né? Os Estados Unidos têm utilizado dessa classificação para realizar intervenções externas ilegais em outros países da América Latina. Veja, é pelo direito internacional, não é pelo fato dos Estados Unidos classificar uma organização como terroristas, que ele está autorizado de realizar uma ação em outro território nacional, não somente no território brasileiro, mas vamos falar território mexicano, território colombiano, venezuelano. Pelo direito internacional, isso não permite. Agora, o Brasil entende que os Estados Unidos têm feito isso, né, casado essas duas questões. Classificamos como grupo terroristas, então eles se auto-autorizam de realizar essas intervenções, o que eles não poderiam fazer. E repare que a professora diz que eles não poderiam, o que na prática significa que eles podem, porque as organizações internacionais que deveriam servir, se é que algum dia serviram, para impedir o uso da força, elas já não valem mais nada. E isso nos leva de volta ao discurso de Lula na Espanha. O que está acontecendo no mundo? O que está acontecendo no mundo é que a querida Nações Unidas, que foi criado depois da Segunda Guerra Mundial, que criou um Conselho de Segurança com 5 membros permanentes para cuidar da paz, para cuidar da cordialidade, da fraternidade, se transformaram em 5 senhores de guerra. Porque o Conselho de Segurança não permite que as coisas aconteçam. Quando um aprova uma coisa, o outro veta. E nós estamos vivendo em que mundo? Hoje nós temos uma quantidade de conflitos armados que é o maior desde a Segunda Guerra Mundial. E o que resta ao Brasil numa situação dessas é fazer um apelo, basicamente. Eu queria dizer ao presidente Trump, ao presidente Xi Jinping, ao presidente Putin, ao presidente Macron e ao primeiro-ministro da Inglaterra, que são os 5 membros do Conselho de Segurança. Pelo amor de Deus, cumpram com as suas obrigações de garantir a paz no mundo. Convoque uma reunião
e parem com essa loucura de guerra, porque o mundo não comporta mais. Um país como o Brasil, depois de ser enfraquecido por sucessivas crises políticas, não pode se dar ao luxo de deixar valer no mundo a lei do mais forte. Isso não nos beneficia. Ponto final em mais um textão e uso o espaço das considerações finais para agradecer o nosso grupo. A sugestão de pauta aqui para esse vídeo veio de lá. Muito obrigado, gente. Você pode se juntar a nós. Esse grupo também serve para que o pessoal mande áudios. Esses áudios são editados por mim e assim nasce o PS, também chamado de Finalzinho. Isso aconteceu junto com o questionamento do Pix, a volta ao questionamento do Pix, soou como uma chantagem, onde se convocou a elite financeira do país e se deu aviso. O amarrado desses eventos, todos em sequência, todos juntos, apresentados de maneira conjunta, me levou a essa hipótese de chantagem, né, de uma chantagem paralela, já que o Lula não se curva, que a elite financeira faça de alguma maneira que ele se curve, como já aconteceu tantas vezes na história, né, com outros presidentes, em outras épocas, enfim, em outros golpes. Eu entendo essa deferência como intimidação mesmo, sabe? E também, não sei como, porque não entendo nada de economia, mas algo me diz também que tem a ver com os BRICS, né? Tem muitos outros interesses econômicos muito mais complexos e muito mais ameaçadores a nós, né? Em cima do Brasil por parte dos americanos, como as terras raras e tal. E quando ele chama a elite financeira do país para lá, é óbvio que isso também, tudo isso vai ser discutido, né? Como uma forma de se driblar, né, o poder constituído brasileiro, através, e mais uma vez em sociedade com a dita elite brasileira. Muito obrigado por ficar comigo até o final, o finalzinho e o finalzinho. A sua atenção até o final desse vídeo já colabora muito para que ele exista, né? Para que ele tenha uma razão de existir, é disso que eu estou dizendo. E aí, tem essas interações possíveis da plataforma, um coraçãozinho aqui, um comentário ali, tudo isso também fortalece o conteúdo. E claro, né, se você estiver se sentindo empolgado, generoso, tem sempre a chave Pix, mas avalie aí as suas possibilidades com cuidado. Um prazer estar contigo até esse que eu sempre chamo de finalzinho. Um beijo e como sempre, valeu!